vida no Espírito. Qual é a finalidade de nós passarmos para um seminário de vida no Espírito Santo? Seminário de vida, não, seminário de dons, né? Seminário de vida nós já tivemos a graça de experienciar. Primeiro objetivo do seminário de dons é nos ajudar, é nos proporcionar um conhecimento do que são os dons do Espírito Santo. Eu falo isso para você partindo da minha experiência. Morei no seminário, estive aqui por 7 anos. No seminário, o que eu ouvia falar de dons era o que eu vi nos manuais de teologia. Simplesmente isso. Eu achava que os dons eram simplesmente bolas de Natal, que era enfeite. Sabia que existia, mas eles não tinham nenhuma experiência concreta do que era o seminário de dons. Até porque eu não conhecia. Eu sabia porque eu lia nos manuais de teologia, porque nas formações eu via na crisma. Os meus catequistas me ensinaram os 7 dons do Espírito Santo que vocês viram ontem. Mas que na minha vida, como cristão, como um bom católico que tentava ser, não tinha nenhuma coisa na minha vida. Uma coisa muito normal. Então, um dos objetivos é promover o conhecimento do que são os carismas. Eu acho que desde sexta-feira, eu acho que esse primeiro objetivo nós já estamos alcançando. Do que vem ser realmente os carismas. E eu não quero que ele fique na tua cabeça, no teu coração, como no Tarcísio há um tempo atrás. Eu sabia que tem os dons, mas que na minha vida eu não exercitava. Eu não exercitava porque eu não conhecia. Eu não exercitava porque eu não sabia como colocar. Como fazer com que esses dons, como o Paulo falou no termo ontem, gostei do termo do Paulo, eu não sabia desenterrar os dons dentro de mim. Porque eles foram me dados no meu batismo e na minha crisma. Você que já é crismado, você que já é... Primeiramente, nós somos batizados, graças a Deus, porque sem o batismo a gente não recebe nenhum sacramento. Você que já é crismado, você tem a graça já do carisma dentro de você, dos dons dentro de você. Como eu era. Cabia o Tarcísio desenterrar esses dons, trazê-los para fora. O que me impedia é porque eu não conhecia. Eu não sabia. Aliás, eu não conhecia. Eu sabia. Eu digo, mas por quê? Talvez eles perguntassem, mas por quê? Saber e conhecer a mesma coisa, te digo que não. Te digo que não. Saber uma coisa, conhecer outra. A palavra conhecer na Bíblia, quando a Bíblia usa essa expressão, quer dizer ter experiência. Ficou claro? Isso é uma palavra dos judeus. Os judeus usam essa expressão como conhecer. Tanto é que o anjo disse assim, Maria, tu serás mãe, Deus está pedindo teu consentimento para tu ser mãe de Salvador. O que ela fala para o anjo? Como que vai acontecer isso se eu não conheço? Como é que ela não conhecia José? Já ela era casada, quando ele teve um casamento, era forma de noivado já. Se não vivia junto, o noivo preparado durante um ano, já casa para fazer depois a noiva. Ela disse, como é que vai fazer isso se eu não conheço o homem? O que quer dizer isso? Quer dizer que eu não conhecia José? Se ela era noiva, como é? Uma pessoa que é noiva e não conhece o outro. É estranho, não é assim? Olha a expressão, a Maria usa essa expressão. A palavra conhecer na Bíblia também tem expressão de relação sexual. Como é? E a relação sexual do casal, ela é uma expressão de intimidade, de experiência. Isso que é reservado aos casais, não aos namorados. Como é que você vai fazer isso? Eu não conheço homem. Ficou claro isso daqui, querido, para você? Está bem claro? Então, um dos objetivos é promover o conhecimento. Depois, proporcionar uma experiência prática dos carismas. O seminário que você faz é isso. Fazer com que os dons que já estão em nós, dados a nós no batismo e na crisma, eles venham para fora. Terceiro, nos possibilitar uma abertura cada vez maior aos carismas do Espírito Santo. O seminário vai te ajudar a abrir o teu coração para que as manifestações dos carismas comecem a operar na tua vida.
Todos os dons. Desde os dons de santificação que a gente viu ontem, aos dons carismáticos que nós já estamos, aliás, desde ontem à tarde, né, que foi a última pregação, foi os dons carismáticos. E agora que a gente vai ver. Ficou claro isso daqui, querido, para você? Tá bom? Isso daqui foi um esclarecimento para nós. Ok? Vocês estão muito... Vocês estão vendo assim nos olhos, lendo nos olhos de vocês, uma ansiedade muito grande para querer experimentar isso na vida de vocês. Espero que sim, né? Tá bom, gente? Eu vou continuar o 7º tema falando sobre os dons carismáticos. Não é aqueles dons que você recebe na crisma, é outra coisa. O Pablo ontem, de manhã, ele falou dos dons que você recebe na crisma. Por isso que ele foi chamado de dons de santificação. Ele é dado para você em vista da tua santidade. Por isso que a gente chama de dons crismáticos. Então tem 7 dons. 7 porque naquilo são 7 mesmo. Lá vai o primeiro, toma. Lá vai o segundo, pega. Não é isso. A palavra 7 é uma expressão didática, é um número simbólico. Quer dizer que os dons do Espírito Santo são infinitos. Os mais conhecidos são aqueles 7 que o Pablo falou aqui para nós. Deus te dá para que tu alcances a meta alta da vida cristã, que é a santidade. Ele é dado para você, por isso que ele é pessoal. Agora, esses dons que eu vou falar agora, ele é dado para você, mas não é para você. Está vendo a diferença como é, querido? Deus quer te dar, mas não é para você. É para você, é para o outro, é para a tua comunidade. É para construir o reino de Deus. São ferramentas. Assim como o pedreiro não constrói uma casa sem as ferramentas, sabe que o Hulk trabalhou muito tempo, dá para construir uma casa só com as mãos? Não. Sim ou não? Muito material tem que ter. Muito material que se dispõe para poder construir. Você não constrói o reino se você não tem ferramentas. E Deus preparou ferramentas para você construir o reino, que são os dons carismáticos de serviço. Ok? Hoje nós vamos falar dos carismas de inspiração. Tá? Veja bem, os dons do Espírito Santo, quero deixar bem claro isso no seu coração. Os dons do Espírito Santo, eles são presentes de Deus, presentes do Espírito Santo que Ele nos dá para a nossa santificação e para o serviço dos irmãos. Grave bem isso. Os dons do Espírito Santo são dons, são presentes. O que é dom? Presentes. São dádivas. São presentes de Deus para nós, para a nossa santificação e para o serviço dos irmãos. É para isso que existem os dons do Espírito Santo. Ficou claro isso daqui, irmãos? Por exemplo, os dons de santificação, como eu já falei para vocês. Aliás, falei não, né? Falei. O Pablo. Eles são necessários, são muito importantes para a nossa santificação. O que Deus diz para nós? Sede santos como eu sou. Eu fiz até uma paráfrase disso daqui. Filho de peixe, cachorro que é, não é assim? Você concorda comigo? Cabra, cavalo, jumento. Não, você não concorda comigo isso daqui. Filho de peixe, cabra é? Sapo, então. Filho de peixe, o que é, então? Filho de peixe, peixinho é. E filho de santo? Santo é. Se meu Deus é santo, eu devo também viver santidade. E para você alcançar, eu não penso que a santidade é quando a gente morre e o Papa depois vai olhar a minha vida de virtude e vai me canonizar. Não é nada disso. A santidade a gente começa aqui, em vida. Ela se completa depois da nossa morte, graças a Deus, né? Mas começa aqui, a nossa santidade nós temos que alcançar aqui. Por isso mesmo, sabendo da nossa fraqueza, Deus nos deu os dons de santificação. Você pode encontrar lá em Isaías 11, 1 a 2. Todos os 7 dons.
Tá bom? E os dons de serviço, que nós chamamos de carismas. Vocês já ouviram falar, né? São dados a nós para o serviço da igreja. Tá bom, irmãos? Ficou claro isso daqui? Então peguem comigo aí a sua palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12. Coríntios, capítulo 12. Amém ou Deus me acuda? Amém ou Deus me acuda? Deus me socorra. Como o irmão quer, lá da caminho, diz até que achar a Bíblia, o professor já convenceu a gente. Amém? Amém. Capítulo 12. Preste atenção no versículo 1. O conselho, ou melhor, a exortação que Paulo faz também para nós nos dias de hoje. Agora, a respeito dos dons do Espírito, irmãos, vírgula, leia, por favor, aí, completo, que está escrito bem alto para eu escutar. O que Paulo está dizendo para mim, para você, querido? Que eu e você, em relação aos dons, a partir desse seminário, no Revival da Chama, quem é do grupo, e do Unidos em Cristo, ou de outro grupo de oração, ele está dizendo para você, Deus está falando para nós que nós não devemos mais continuar no desconhecimento em relação aos dons do Espírito Santo. Quanto aos dons, não quero mais que vocês vivam na ignorância. Gente, isso aqui é sério. A nossa igreja tem quantos anos a nossa igreja? 2000 e... A nossa igreja católica tem quantos anos? 2013 anos. É pra caramba, não é assim? 2 séculos. 2 séculos não? 2 milênios. 2 milênios. 2 milênios, uma década. Pelo amor de Deus, eu estou ensinando a igreja uma igreja protestante. 2 milênios. A igreja tem 2 milênios. E este conselho de Paulo, dentro da igreja católica, é um problema sério. Você concorda comigo? Há muita ignorância em relação aos dons. Ai, não importa essa palavra ignorância. Porque a palavra ignorância é uma palavra que uma pessoa que não conhece. Porque tem pessoas que usam entre o tempo e passa a outra, né? Outra tratou mal, ela é muito ignorância. É uma palavra que não compete a essa pessoa. Se for estúpida, grossa, tudo bem. O termo é correto, mas a palavra ignorância não. É uma palavra que não conhece. Uma pessoa que não conhece. Então Paulo está dizendo para mim e para você, a partir desse seminário que você começou sexta-feira, ele não quer mais que você viva na ignorância em relação aos dons. A partir da semana que vem, você vai estar no grupo de oração, mas ele quer que o que você veio buscar, o que você já aprendeu, ele quer que você comece a aplicar já no grupo de oração, na sua vida. Olha aí, olha a responsabilidade que tem. O grupo de oração se chama de grupo de oração carismático, porque os carismas devem ter evidência. Ficou claro isso aqui, querido? Sim ou não? Sim. Tá? Os dons de santificação são para quê? E são dados para quê? Para nossa santificação. E os dons de serviço são dados para quê? Obviamente é para servir, não é outra coisa, né? É para servir. Tá bom, gente? Tá, nós vamos falar agora, então vamos continuar a leitura. Versículo 4. A diversidade de dons. Quer dizer o que é isso? O que quer dizer isso? São vários, são muitos os dons. Mas o Espírito é o Espírito é um só, o mesmo. O Espírito que ungiu Jesus, que veio sobre Jesus. O mesmo Espírito Santo que ungiu Nossa Senhora. É diferente de hoje. No dia que ele passou a habitar em você, no dia do seu batismo, mas é diferente hoje? Não, é o mesmo. Está dizendo o que Paulo está dizendo. A diversidade de ministérios. Está aqui o ministério de música.
Para ser um músico não basta só cantar, tem que ter carisma também. Está aqui um pregador. Para me pregar, eu preciso ter o carisma para pregar. Nem todos são chamados para o ministério da pregação. Olha aí. Há muitos, acima de um serviço, de um ministério, tem que ter uma base de um carisma. Para ele ser de cura, eu preciso ter o carisma de cura. Ficou claro? Aí diz mais, versículo 6. As diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Versículo 7. A cada um é dado o quê? A manifestação do Espírito. Essas manifestações são a maneira como o Espírito Santo ele age numa pessoa. Olha bem claro que ele vai dizer: a cada um, pessoalmente, para mim e para você que está aqui, a cada um é dado a manifestação do Espírito. Ele age em cada um, vírgula. O que está escrito na sua Bíblia aí? Logo depois? Essas manifestações é dada em quê? Em vista do bem de todos. Eu sei que tem traduções diferentes, né? A gente tem que ver isso. Pois é. Versículo 8. A um é dado pelo Espírito uma palavra. A gente viu ontem, e teve a graça de exercitar ontem a palavra de sabedoria. Sabedoria. Não é aquele dom de sabedoria do dom que você recebe na crisma, que é outra coisa. Bom, existem dois dons de sabedoria: o de santificação e o crismal. O de santificação e o de serviço. Esse daqui é de serviço, não é? Ele dá para você, mas não é para você para o outro. O que você exercitou ontem, o dom que o Paulo trabalhou, o dom de sabedoria, é dado para você, mas é para você mesmo. Entendeu? Isso daqui? Vamos lá. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria. Ao outro, uma palavra de conhecimento ou de ciência, segundo o mesmo Espírito. Ao outro é dado a fé pelo mesmo Espírito. A outros são dados dons de cura. Olha que ele não está dizendo, leia bem, ele não está dizendo dom de cura, no singular. Ele está usando plural, dons de cura. Quer dizer, existem várias formas de se orar por cura. Não é uma única forma. Depois, vai dizer, pelo mesmo Espírito, versículo 10, a outro o poder de fazer milagres. A outro, quer que veja aí, por favor, querido, que quero. Profecia. Eu vi problema de surdez. A profecia. É esse que eu quero falar hoje. O dom, o carisma de profecia. Olha, o dom das línguas, a profecia e a interpretação das línguas, que a gente vai depois exercitar, eles são chamados de dons de inspiração. Tá? Por que são chamados de dons de inspiração? Porque Deus nos dá para um determinado momento, para um determinado fim. Deus nos dá, Ele nos move, Ele nos unge, Ele inspira a nós, um homem e uma mulher, para que esses dons eles aconteçam aqui e agora. Ficou claro isso daqui, gente? Os dons de inspiração, que é o dom das línguas, a interpretação das línguas e a profecia, eles comunicam a nós, eles comunicam à Assembleia, eles comunicam aos irmãos a vontade de Deus, os planos de Deus de uma maneira verbal, de uma maneira que você pode escutar. Até aqui, eu confundi a cabeça de alguém? Não. Olha, por meio dos dons de inspiração, Deus se revela
Deus se comunica a nós. Ele comunica ao seu povo. Deus dirige para uma pessoa ou para a comunidade uma palavra. Aqui e agora, essa palavra, que é a palavra de profecia. Também ele faz brotar nos lábios das pessoas um cântico de louvor, não é um cântico de música. Mas ele desperta, ele aguça a pessoa para que a pessoa louve. E quando a pessoa começa a louvar, chega em determinado momento que as palavras ficam faltando. Porque você e eu, nós nunca iremos louvar a Deus como Ele merece. Tem uma oração eucarística na igreja que diz assim, se eu não me engano, é a 4ª oração do tempo comum. Ainda que os nossos louvores não nos sejam necessários, eles nada acrescentam ao que foi, mas eles nos aproximam de vós. Olha o que diz a igreja na oração eucarística. E vós nos concederes o dom de vos louvar. Você e eu fomos criados para louvar o nosso Criador. Você é a única pessoa, nós somos as únicas criaturas aqui na Terra que podemos nos dirigir àquele que nos criou, àquele que nos dá a graça da existência. Aí brota no nosso coração de louvar, principalmente numa língua que você não conhece. Por isso que tem gente que é curioso. Quando começa a orar em língua, fica assim. Feliz. Eu fui um deles. Primeira vez que eu ouvi o dom das línguas, ai gente, eu achei muita graça. Eu imagino, mas não foi cômico para mim. Mas eu achei muita graça. E os meus amigos, sério, lá eu peguei, eu pegou na cara e disse, confesso, olha agora a do Espírito Santo. E eu comecei a achar graça nesse negócio, comecei a achar graça. Mas eu peguei, de licença, eu peguei toda na calçada, me sentei, e tem um monte de espírito também. E eu me controlava, eu chorava. Aí eu olha a minha pobre ignorância, como dizia Paulo, contra os dois, eu não quero que vocês vivem na ignorância, eu sou o das línguas. Eu disse, meu Deus, já tem tanta marmota dentro da igreja, o povo deve estar criando mais marmota dentro da igreja. Olha a minha pobre ignorância. E quando o Espírito Santo diz, você pode chegar, mas vai chegar também um dia e a sua hora também. Que bom, graças a Deus que chegou. Ficou claro? E depois, chega um determinado momento que alguém ora, fala em línguas e que ninguém entende. Você não entende, não. Uma vez me perguntaram, mas o que você está falando? Sabe? Deixa eu ser curiosa. Deixa eu ser curiosa. Tem gente que é curioso, né? O que vocês estão orando aí? Não estou entendendo nada. Bom, se Deus dá a interpretação, se aquilo que você está rezando, tudo bem. Aí é um outro carisma que é a interpretação das línguas. Mas a gente vai ver nesse paciente, tá? Não quero que eu conte a cabeça de vocês. Tá bom, gente? Vamos falar agora do dom de profecia. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer receber o dom de profecia? Você quer no grupo de oração ser um profeta de Deus? Você quer falar aquilo, os desígnios de Deus, os planos de Deus para a sua comunidade, no seu grupo de oração? Marinaldo não mesa não. Olha, eu vou confessar, gente, agora me ligaram para cá, eu falei, não, eu estou chegando aqui na comunidade. Você está bem? Você está bem mesmo? Estou com esse sono, mas eu estou. Ontem eu dormi 4h30 da manhã, preocupado. Tem que se preocupar também, né? Orando. Quero que eu faça esse povo lá. Vocês dormindo, o pregador lá. 4h da manhã, o olho estava vidrado. Já tem parente que ia botar aqui na capela do olho para ver se fazer os parentes se ele já ajuda. Você quer receber o dom de profecia? Sim. Sim ou não? Sim. Quero desafiar você. Fazer com que esse dom que está em você venha para fora também. Hoje. Você vai ver a beleza que é falar em nome de Deus. Padrinho. Veja bem. Esse dom de profecia, ele pode ser, assim, digamos, desvirtuado, a pessoa pode interpretar ele mesmo. Vamos colocar para frente já. Tá bom? Veja bem. Você é batizado? Batizada? Você acredita que é ou não? Eu acredito. Alguém duvida que eu não sei se estou batizado. Eu tenho certeza. Batizado?
Eu tenho certeza. Tem certeza, né? Eu tenho, porque eu devo no dia 19 de maio. Dia que meu pai e minha mãe eram. Meu foi dia 5 de E eu dezembro. me dei esse presente. Tá bom? Veja bem. Quando você foi batizado, veja bem. Na verdade, eu quero que você grave isso não na cabeça, porque depois dá um problema de amnésia, já era. Dá um branco. Tudo. Mas grave, uma expressão de imprima isso no seu coração. No dia do seu batismo, você recebeu uma unção do Espírito. A unção sacerdotal, portanto, vocês mulheres não são padras, né? São sacerdotisas, no sentido comum. Nós somos sacerdotes. A outra unção, a unção profética e a unção régia. Foi a mesma unção, olha a beleza, gente. Quando eu medito isso, eu vi no catecismo, essas palavras, eu vou dizer uma coisa para você. Eu quase rasgo, faço uma bolinha e como. Meu Deus, que tesouro, que riqueza isso daqui, que a igreja me ensina. A unção que Deus Pai ungiu Jesus, Jesus foi ungido. Nós chamamos de mundo. O mundo, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo como sacerdote, profeta e rei. A mesma unção que veio sobre Jesus lá no Jordão é a mesma unção que veio sobre o que é batizado. Não é motivo para você dizer, meu Deus, eu quero te louvar por isso. Já é motivo para a gente louvar a Deus. Então nós temos a unção profética. Nós somos chamados a sermos profetas. O profeta é aquele que fala em nome de Deus. O profeta não é para conferir a novela. O profeta, só besteira. Uma coisa da Patrícia, já desvirtuou tudo. Tem mais de profeta. Ali é mais uma macumbagem do que outra coisa. Tá bom? Ficou claro isso daqui? O profeta, ele fala o quê? Em nome de para quem? Para o povo. Para o povo. Ele fala sobre a unção do Espírito Santo. Em Amós 3,7, anota, eu leio em casa, Amós 3,7, diz assim, que Deus não faz nada sem antes revelar aos profetas e seus servos. Tudo que Deus faz, Ele revela. Ele quer revelar a nós, Ele quer se comunicar a nós. E Ele fala através, como falou no Antigo Testamento, através dos profetas. E nós fazemos parte agora da unção profética de Jesus. Que beleza pelo nosso batismo. Por isso que 1 Coríntios 2,10, a outro, a profecia. Aí. Esse dom é para mim e para você. Em 1 Coríntios 14,1, olha o que Paulo vai dizer, não precisa tomar, eu quero ler para você. Aspirar igualmente aos dons espirituais, mas sobretudo ao de profecia. Então, Paulo, olha o que Paulo está dizendo. Busquem os dons espirituais, mas sobretudo também busquem a profecia. E a gente vai saber por que Paulo está falando para nós, porque nós devemos buscar o dom de profecia. Por isso que eu perguntei para você, pela segunda vez vou perguntar, você quer receber o carisma de profecia? Sim. Para você profetizar no seu grupo de oração? Sim. Tá? E o que é o carisma, o dom de profecia? É uma palavra que Deus fala, que Deus expressa, que Deus comunica por intermédio de alguém, de uma pessoa, para falarmos em nome dele para o povo dele. Ficou claro aqui? O que é profecia? É uma palavra. É uma palavra Que Deus dá. que Deus nos dá para quem? Para falar para o povo. E para alguém falar para o povo dele, precisa de um instrumento. Esse instrumento é o profeta, que tem esse carisma. Tá? Pela profecia, o Espírito de Deus revela ao homem quem é Deus e qual é o plano de salvação em relação ao seu povo, a cada um de nós. Ficou claro isso aqui, querido? Tá? E isso já vem desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento, Deus falava através dos
lá na missa, leitura do livro do profeta Joel. Isso aí. Tá? Joel, ele falou em nome de Deus e deu ao povo de Israel, falou em nome de Deus e proferiu várias profecias. Por exemplo, Joel 3:1. Olha o que Joel disse. Meu povo, nos últimos dias, Deus derramará o Espírito. Joel viveu antes, muito antes da vida de Jesus Cristo. Ele disse que quando chegasse o fim dos tempos, Deus derramaria o Espírito Santo. E esta profecia, ela se realizou, ela se cumpriu em Atos 2, de 1 a 4. Ficou claro? Deus falou para o povo que ele derramaria o Espírito Santo. Fala de quem? Do profeta Joel. O profeta, ele comunica as palavras de quem? Do Lucas? Não. Do Marinaldo? Não. Do Tarcísio? Não. De quem? De Deus. Por isso que ele fala em nome de quem? De Deus. Profetizar, o que quer dizer profetizar? Profetizar é falar em nome de Deus. É transmitir o pensamento de Deus para o homem. É transmitir a palavra de Deus para o homem. Ficou claro isso daqui? Está ficando claro agora para você? O que vem ser a profecia? Olha, profetizar não tem nada a ver com prever o futuro. Será que eu vou ganhar na loteria da semana que vem, quando tiver acumulada? Essas predições, a profecia não tem nada com prever o futuro. Ainda que ela tenha um caráter que me leva para isso, mas a palavra profética é para aqui e para hoje. Por mais que Deus olhe lá o futuro, mas a palavra é para cá, para hoje. Toda a vida é profética. Deus falou e realizou. Quando Deus fala pelo profeta, que é quando ela é verdadeira a profecia, ela se cumpre. Quando ela não é, ela passa. Tá? Então, profecia não tem nada a ver com prever o futuro. Tá? Olha o que Paulo fala. Mais outro texto bíblico para você notar. 1 Coríntios 14:3. Anote para você ler em casa, rezar com o texto bíblico. 1 Coríntios 14:3. Aquele, porém, que profetiza, fala ao homem para edificá-lo, exortá-lo e consolá-lo. A profecia é dada para edificar, exortar e consolar. 1 Coríntios 14:3. Tá bom? Ficou claro isso daqui, irmãos? Sim ou não? Como é que acontece a palavra de profecia? Isso é bom. Até onde você falou já deu para entender. Mas como é que ela acontece? Como é que ela ocorre? Principalmente no grupo de oração, e aqui é um problema sério, gente. Sério. A gente vê poucos grupos de oração dentro das profecias. A gente vê. Eu já estava se manifestando já, dizendo, guarda. Tá bom? Como é que acontece isso? Principalmente, gente, após o louvor. A palavra profética, o carinho de profecia começa a se manifestar no grupo de oração, principalmente quando Deus encontra um povo que saiba louvá-lo. A gente foi mal acostumado, a gente sabe muito pedir e pouco louvar. Além da fé, é falei do caso ainda, além da fé, recebe a graça não acontece ainda, né? Tem gente que é assim. A gente gasta muito tempo na oração pedindo do que? Louvando. Por isso mesmo que nos grupos de oração não acontecem profecias. Por quê? A gente dá umas 5 palavrinhas de louvor, aí o ministro de consideração com 5 cantos de louvor. 5 cantos. É por isso que o grupo de oração não acontece profeticamente. Por isso que Deus nos solicita profetas. Tem até profetas. Mas não acontecem as palavras. Por quê? Porque a gente não louva a Deus. A profecia
ela acontece, ela se desenvolve num grupo de oração, quando aquele grupo de oração tem prática de louvor. Por isso que a oração do louvor é a oração mais completa que tem. Você sabia disso? O louvor é a oração mais completa do catecismo da Igreja Católica e das. O louvor integra todas as formas de oração e ela prepara para a profecia. Quando o povo louva, o Espírito Santo unge alguém ou várias pessoas, ele dá as palavras proféticas para a gente proferir para o povo. Ficou claro? A profecia acontece logo após o louvor. O cântico em línguas, que a gente vai ver aqui esse canto que você já chama Grécia, que só quando eu ouviu. A gente vai ter a graça de exercitar alguns línguas para quem não ora em línguas. E para quem já ora, você tem a oportunidade também de renovar o nome das línguas. Paulo, não vou entrar, mas deixa eu falar, estou na hora para eu me empolgo agora. Aí pronto, né? Logo a profecia ela surge logo após o louvor. Logo depois do cântico em línguas, da oração em línguas. Gente, se não tem louvor, e se a gente não exercita o dom das línguas, olha, a profecia geralmente ela se desenvolve. Ficou claro tudo aqui, gente? Agora tem um passo que é muito importante. E aqui tem muitas pessoas que quebram esse passo. Tem gente que louva, ora em língua, mas quando chega nesse passo que é importante, ele quebra. Ele impede que Deus fale. Sabe qual é? O silêncio. Para que você e eu possamos escutar. A escuta é muito importante, é um carisma. A escuta é diferente de ouvir. Eu não falo isso de novo. O ouvir é diferente de escutar. Você ouve, entra por aqui, fica aqui na cabeça e depois sai. O escutar não. Quando Deus fala, Ele não fala aos teus ouvidos. Ele fala ao teu coração. E o teu coração precisa ter essa capacidade de escutá-lo. Por isso que os profetas diziam: fala ao Senhor que teu servo escuta. Para que haja profecia tem que ter louvor, os cânticos de língua, mas sobretudo o silêncio. Aí, olha, a gente tem algumas coisas que precisam se educar. Aí tem gente que tem uma oração, o condutor está fazendo lá e tal, e quando a gente vamos silenciar. Tem carismático gato. Você sabia disso? Tem carismático gato. Aí tem muito gato dentro do grupo de oração. Olha o carismático gato. Aí o condutor está lá e diz assim, vamos fazer em silêncio. E o gato, o carismático está lá. É silêncio. Para de falar. Se você não silencia, está sendo gato. O carisma não se desenvolve. Deus não age porque você precisa silenciar. Ficou claro? E, gente, a gente tem muita dificuldade. Quer ver? A pessoa fica com ira. A minha mãe tinha uma expressão, né? Fica com ira. Aí silência. Tem gente que fica agoniado quando está no silêncio. Deus fala é no silêncio. Quando tudo está na calmaria, quando está no barulho, quando o povo está no barulho, não é assim? Então, uma história rápida, né? Tinha uns monges chamados monges cartuchos. Meu Deus, não dá tiro não. É um tipo de monges. São eremitas que vivem no deserto. Eles ficam retirados de tudo, são chamados monges cartuchos. Tem os beneditinos, tem os cristianos e tem os monges cartuchos. Conta uma lenda que esses monges, eles são muito silenciosos, gente. Então, o que eles faziam? Tinha a casa, o salão onde se reuniam. Eles fizeram, então o mosteiro era grande. O que eles fizeram? Eles fizeram dentro do mosteiro várias casas, cabanas, aonde eles se recolhiam, eles se encontravam uma vez pela Páscoa, uma vez por ano. Aí tinha um sino. Quando o sino fazia muito barulho, o superior da casa mandou tirar o pingalo do sino, né? De badado do sino, tirou, colocou um cano para quando ele batesse não tivesse tanta zoada. Olha a artimanha desse superior. Para não incomodar os monges. Então eles
eles só se encontravam no salão uma vez por ano, pela Páscoa, para fazer a ceia pascal. Aí uma vez o superior foi lá, bateu lá e ouviram. E eles tão silenciosos que caiu uma agulha inusitado. E eles tão apurados no ouvido, a gente é apurado no barulho, né? Tem gente que se dorme no barulho, tem gente que está estudando, né? Aí com o livro na mão, no barulho. E aí tocou o sino, e eles vieram, se reuniram na mesa, 12, junto com o superior 3. Aí era a sopa. Aí na hora que um deles foi provar, esta sopa está muito salgada. E terminou. Não falou mais nada. Ele dizia tão silencioso que poucas coisas eles falaram. Na hora da ceia. Esta sopa está muito salgada. Terminou a ceia, foram para suas cabanas. No outro ano eles foram se encontrar. Eles não saíram da outra casa não, eles ficaram lá. Só em oração. No outro ano eles foram, aí teve a ceia de novo. O filho foi da Santa Ceia de Mel. O que estava perto dele lá, disse assim, o ano passado você falou que a sopa estava salgada. E terminou a palavra. Terminou a ceia, foi embora. No terceiro ano eles voltaram de novo. O superior disse assim, estava muito perto dos 3. Vamos parar com essa briga que já dura 3 anos. Entendeu? Para você entender que o silêncio é a metade da palavra. Para que haja profecia, é necessário que você escute a Deus, não seja gato. Quando pedir para silenciar, silencie, por favor. Não fique. Tem gente que diz, vamos silêncio, irmãos, vamos escutar Deus. E o gato está lá. Eu perguntei, você quer o dom de profecia? Se você não faz barulho, se você faz barulho, Deus não fala. Se você silencia, Deus vai falar no teu coração para você falar as palavras dele. Ficou claro isso daqui, irmão? Sim ou não? Sim. Quando você escuta, aí vem a unção sobre você. Vem a unção sobre você. Você sente algumas manifestações físicas para que você possa falar. Você está no silêncio e vem as palavras. Você percebe que são palavras que não brotam, não vêm de você, não vêm do teu cérebro, não vêm da tua cabeça. Você percebe a unção de Deus sobre você. Tá bom? Ficou claro isso aqui? Quem é que pode profetizar? Deus. Hã? Quem é que pode profetizar? Todos nós batizados, porque nós temos a unção profética, então todos nós podemos profetizar, tá bom? Ficou claro isso daqui, gente? Outra coisa, quando Deus dá a palavra de profecia, o carisma de profecia, ela vem sempre na primeira pessoa do singular. Para a gente dizer, para a gente saber que é uma profecia, ela vem sempre na primeira ou na segunda pessoa, ou singular ou plural. Por exemplo, algumas palavras. Não temas. Eu sou o Senhor teu Deus. Tu és o meu povo. Eis o Senhor que te fala. Geralmente as palavras proféticas elas vêm nessas palavras. Não temais, povo meu. Eu sou o Senhor que estou no meio de vós. Eu sou o Senhor que caminha a vossa frente. Olha aí. Tá? Não tem nada a ver, gente. Tá? Não tem nada a ver a gente repetir palavras da Bíblia. Todas as vezes que a gente vai exercitar o carisma, a gente faz silêncio. Eu sou o Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Isso não é profecia. Isso são palavras bíblicas. A gente chama disso palavras de substratos bíblicos. Isso está na Bíblia. O Senhor dá. Aí uma vez vai, todo mundo silêncio, a outro repete lá atrás. Deixa eu ver um texto aqui. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso não é palavra de profecia. Isso é palavras bíblicas. Isso está na Bíblia. Tá? Ficou claro?
Todas as vezes que Deus usa uma pessoa, ela vem sempre na primeira ou na segunda pessoa, ou do singular ou do plural. Tá? Sempre ela vem. Não temas, eu sou o Senhor teu Deus, tu és o meu povo, eis o Senhor que te fala. Eu já vou dizer com essas palavras, tá bom? Logo após a profecia, é necessário que essa profecia que é proferida, ela precisa ser discernida e confirmada. Quem vai ajudar é a comunidade. Se aquilo que foi falado é ou não de Deus, veio de Deus ou não veio de Deus, vem do homem ou vem do espírito do mal. Porque há três tipos de profecias. A verdadeira que vem de Deus, a humana que vem do nosso humano e vem aquela que é diabólica. Frei Raniero, que é pela mesa, que é o pregador oficial do Papa, ele disse assim no livro, aquele livro, Ungidos pelo Espírito. Ele disse que existe uma unção que é divina, que é sobrenatural, que vem de Deus, mas tem uma unção que é diabólica, que vem do mal. Olha aqui, no livro aqui, não sabia dessas coisas não. Ficou claro isso daqui, gente? Ela precisa ser confirmada. E depois a gente passa a louvar a Deus por aquilo que Deus está falando. Que bom que Deus fala ainda hoje no nosso coração. Tá bom, gente? Ficou claro aqui? Pois bem, existem três, para terminar, para a gente já exercitar, existem três tipos de profecia. A não profecia é aquela que vem do homem, vem da mente do homem, vem da nossa religiosidade. A gente fala umas palavras assim bacanas, gostosas, fruto da nossa comunhão, da nossa espiritualidade. Mas não vem de Deus. Por isso que a gente chama de não profecia, uma profecia humana. Depois vem a falsa profecia. A falsa profecia é uma mensagem, viu, Patrícia? Você perguntou, né? Pode distorcida ou não? Pode distorcer? Pode vir de outras fontes? Pode. A profecia vem de três fontes. Ou vem de Deus, ou vem de nós, ou vem do diabo. Ok? Isso daqui. Quando é que ela vem do homem? Quando parte da nossa mente. São palavras de sentimentos piedosos, né? Mais movida pessoalmente pela pessoa. Gente, porque tem pessoas, olha, gente, eu tenho muito cuidado com isso. Eu sou extremamente, muito rigoroso com essas coisas. Tem gente dentro da igreja, né, Lucas, que para chamar a comunidade a atenção que ele é o cara, de que Deus fala com ele começa a falar isso. Aí a gente percebe que é muito mais, pelo discernimento. Gente, quando eu fiz o seminário de dons, até hoje, dos dons que eu nunca perdi, não sou um peço de cura, nada disso. Sabe qual é o carisma que eu peço? Eu peço uma virtude e peço um carisma para mim. A virtude que eu peço para mim é aquela que está na ejaculatória do Sagrado Coração. Faz o meu coração semelhante ao vosso. Sagrado Coração, manso e humilde. Eu peço isso, a humildade. E depois o discernimento. O que eu mais peço ao nosso Senhor, que eu seja um homem de discernimento. É o que eu mais peço. Eu não peço mais outro dom, não. Não me alvorei pedir esses dons. Peço isso para mim. E tem muitas profecias que vêm do nosso humano, que é a nossa natureza. As pessoas proferem humanamente, mas elas passam as palavras. Ficam claras? E existe outra profecia, a falsa profecia. É uma mensagem influenciada por forças do inimigo, do mal, do diabo. Ela causa um mal-estar dentro da comunidade, gente. Eu já encontrei muitas situações assim. Pessoas proferindo palavras que tiveram profecias e a gente via ali a presença do mal nessa profecia. Ficou claro? E depois vem a verdadeira profecia, aquela que Deus dá para edificar, para consolar e para exortar o povo dele. Ficou claro isso daqui? Tanto é que em Mateus 24, olha o que Jesus vai dizer: surgirão falsos cristos e falsos profetas.
Você pensa que não tem dentro da igreja também isso? Você pensa que não tem dentro da renovação isso? Tem. Olha o conselho que Paulo dá quando acontece aí os coordenadores, o Marinaldo e o Lucas, que tem essa faculdade, esse carisma para julgar. Olha o conselho que Paulo dá. 1 Coríntios 14, 29. Falem os profetas, 2 ou 3, e os outros julguem aquilo que foi falado, proferido, para ver realmente se veio de Deus, se veio dele lá. Ou é o diabo que está usando ele para semear esse coração mal-estar na comunidade. Ficou claro isso daqui? Como é que eu julgo então? Como é para me saber? Aí deve ser a pergunta. E como é que eu faço para me saber se a profecia é ou não verdadeira? Pelo discernimento dos espíritos, pelo dom de discernimento. Aí você saber. Jesus diz assim, pelos seus frutos, vocês vão reconhecer se a palavra é ou não. Olha, gente, eu encontro falsas curas, falsos dons divinos, falso repouso no Espírito, falsas profecias, falsos discernimentos no Espírito, tudo isso eu já encontrei. Há um padre que ele diz que desse padre roda ser grandes. Padre jesuíta aqui nos Estados Unidos, ele diz que o diabo ele costuma falsificar os dons do Espírito Santo. Você acha que ele não age desde em consideração? Você que imagina? Você que imagina que ele não entra? Tem gente que tem um problema aqui, tem gente que gosta de chamar atenção. Tá aqui. Que Deus fala com ele, que ele é iluminado, Deus fala. Vamos lá. Pelos seus frutos, Jesus está dizendo, Mateus 7, 16, pelos seus frutos os reconhecereis. Aí. E para terminar, vamos preparar um descansozinho aí, para a gente ainda citar os outros línguas. Paulo dá 3 conselhos para nós. Você pode pegar o texto bíblico. Não, pode anotar, por favor. Primeiro, Tessalonicenses, você coloca assim, T maiúsculo e o F. Primeiro, Tessalonicenses, capítulo 5, de 20 a 21. Nesse texto bíblico, Paulo dá 3 conselhos em relação à profecia. Como discernir as profecias? Primeiro, ele diz, não despreze as profecias. Depois, julgar todas as profecias. Fazer o discernimento. E depois, ficar com aquilo que é bom. É o conselho que Paulo nos dá através dos versículos bíblicos. Ok, gente? Eu pergunto agora para você, você quer receber o dom da profecia? Com esse entusiasmo todo? Você quer receber o dom da profecia ou não? Sim. Você quer ser profeta? Sim. Você quer profetizar isso no seu grupo de oração? Sim. Toda semana?